Segue a discussão sobre Era Vargas e hoje nós vamos falar sobre o governo ditatorial ou Estado Novo. Anteriormente nós falamos sobre o governo constitucional, que é um período em que Vargas governa sob a Constituição de 34, respeitando as regras do jogo democrático. É um período em que diversas forças surgem, duas delas monopolizam e polarizam o debate político, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Nós vimos que depois de 35, quando há uma tentativa de revolta comunista, liderada pela ANL e por Luiz Carlos Prestes, essa revolta é facilmente sufocada pelo governo, pelo governo de Getúlio Vargas, e aí as lideranças são presas, a ANL já havia sido colocada na clandestinidade, e as coisas parecem voltar à normalidade política, democrática, e Vargas segue o seu governo, 36, 37, e tudo caminhava para que em 38 houvesse eleições, como previa a Constituição de 34, e não havendo reeleição, Vargas sairia do poder 8 anos depois de ter chegado ao poder por vias revolucionárias. Mas não é bem isso que vai acontecer. Vargas começa aí a arquitetar uma forma, a estudar uma forma de se manter no poder. Não é a intenção dele deixar o poder. E aí, assessorado pela alta cúpula do Exército, eles vão buscar uma forma, e essa forma vai ser denominada de Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? O Plano Cohen, gente, originalmente é um texto redigido por um integralista, que o Exército, tendo esse texto em mãos, um texto fictício, diga-se de passagem, ali simulava-se uma nova revolta, uma nova tentativa de revolução comunista no país. Então os militares entendem que aquele texto apresenta um cenário hipotético que pode ser apresentado como verdade à população. Vargas compra a ideia e então isso é apresentado, aquele suposto plano de uma nova revolução comunista, apoiada pela União Soviética, aquilo se configurava como uma extrema ameaça à segurança nacional. Isso é apresentado ao Congresso Nacional como uma verdade, é apresentado à população brasileira como uma verdade, e obviamente isso vai causar todo ali um furor, todo mundo ali vai ficar, enfim, algo que é apresentado com tamanho nível de gravidade, apresentado como verdade, não seria diferente. Então, Vargas vai ao rádio, apavora a população, porque diz, olha, nós corremos um sério risco de passarmos por uma ocupação soviética, uma revolta comunista causaria grandes danos, e ele vai apontando danos num discurso que chega a ser de ter um teor meio terrorista, vamos dizer assim. E ao Congresso ele pede autorização para decretar o estado de guerra, a princípio seriam 90 dias, e por 138 votos a 52, como você vê aí na matéria, é decretado o estado de guerra, mas não vão ser só 90 dias, vão ser 8 anos na verdade, Vargas, o próximo passo é dissolver o próprio Congresso, ele dissolve a Câmara dos Deputados, o Senado, e estabelece uma ditadura, Você vai ter inclusive uma nova Constituição, e falaremos um pouco sobre ela na frente, a Constituição de 34 deixa de valer e Vargas vai ortogar uma nova. Então, dessa forma, em 1937, se utilizando de uma fake news, de uma notícia falsa, Vargas estabelece a ditadura do Estado Novo. Não houve, é importante lembrar, não era real, não havia o tal Plano Cohen. Então essa foi uma desculpa para estabelecer, para dar um golpe, e para estabelecer a ditadura varguista. Bom, como eu disse, embora o termo não fosse usado na época, hoje está muito em voga a questão das fake news. Nós vimos o mal que a propagação de notícias falsas podem causar à democracia. O Brasil passou por isso nas últimas eleições, o mundo teve sérios problemas nos pleitos eleitorais anteriores, e aí desde então todos os países têm buscado fazer um esforço no sentido de controlar, minimizar a circulação dessas notícias que em tempo de redes sociais acabam tendo um poder de circulação, de pulverização muito maior.
elas num curto espaço de tempo têm um alcance, chegam a milhares de pessoas e a mentira é sempre prejudicial, né? Nós não tínhamos o mesmo poder de alcance em 1937, mas o rádio já chegava aos 4 cantos do país e, enfim, foi um efeito devastador. Afinal, culminou com uma ditadura de 8 anos, né? Essas são as consequências de notícias falsas circulando no ambiente democrático. Bom, o Plano Cohen ajudou o governo federal a estabelecer a ditadura do Estado Novo. Vamos falar sobre essa fase. O que foi o Estado Novo? Eu trago aqui 3 características políticas básicas para a gente entender o Estado Novo. Primeiro, o estado de emergência. O que é o estado de emergência? Suspende-se os direitos constitucionais e, a partir dali, Vargas concentrava em suas mãos o poder total. No estado de emergência, você pode prender, por exemplo, seus opositores na hora que lhe convier, pode mandar fechar um jornal, os veículos de imprensa, se esses questionarem o governo. Não há mais o devido processo legal, né? Então, se você contraria, estabelece um contraponto ao governo, estabelece um contraponto ao chefe do Estado, né, as consequências vão vir rápido, né? Porque, repito, não há uma Constituição que lhe proteja, não há o devido processo legal sendo obedecido. Então, o estado de emergência passa a valer, né, desde 1937 e vai durar durante todo o Estado Novo. Fim do federalismo. O Brasil era uma república federativa, desde que nasceu como república, né? O federalismo, só para você ter uma ideia, por exemplo, os Estados Unidos é uma república federativa também. Eles não têm um estado, mas eles são um conjunto de vários estados. O Brasil, da mesma forma, por isso que hoje nós temos 26 estados e um Distrito Federal, né? Que obviamente estão ali, se organizam, estabelecem uma aliança e convivem sobre uma mesma Constituição, né? Cada estado desse tem certo grau de autonomia, tem suas próprias regras, desde que essas regras não firam a Constituição máxima. Pois bem, em 1937, com o estabelecimento do Estado Novo, deixa de existir o federalismo na República Brasileira. Naquele momento, havia um único Estado, o Estado brasileiro. Então, os estados deixam de existir, né? A autonomia, a certa autonomia que os estados têm, deixa de existir. Até um episódio curioso que, quando os interventores, porque os governadores saem de cena, né, os que ficaram se transformam em interventores e muitos são substituídos por homens de confiança de Getúlio, né? Os interventores que não são eleitos a população daqueles estados. Consta que na posse de muitos desses interventores houve uma cerimônia meio macabra, né? Que era a queima das bandeiras estaduais. Então, descia-se do mastro, por exemplo, aqui no Ceará, descia-se a bandeira do Ceará, erguia-se uma única, queimava-se essa bandeira e erguia-se uma única, que era a bandeira brasileira, num recado claro. A partir de agora não há estados, há um único estado. A partir de agora não há governos locais, estaduais. A partir de agora há um único governo, um único estado, um único chefe desse governo, que era Getúlio Vargas, né? Então, isso já dá sinais de que aquele regime caminhava para ser definido como um regime totalitário, né? E nós já vimos anteriormente o que é um regime totalitário. Então, o federalismo chega ao fim durante o Estado Novo. Não há federalismo, não há estados. Há um único estado, que é o Estado brasileiro, chefiado por Getúlio Vargas. Outro elemento é a supressão das instituições democráticas. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, os partidos são extintos, deixam de existir. As eleições não ocorrem mais. Então, todas as instituições que garantiam a democracia deixam de existir. É curioso porque a própria AIB, a Ação Integralista Brasileira, que foi responsável por criar, inventar o Plano Cohen e que apoiou Getúlio no golpe, foi cassado também. Quer dizer, Getúlio não perdoou nem a AIB. Então, a própria Ação Integralista Brasileira deixou de existir como um partido. Então, estado de emergência, fim do federalismo, supressão das instituições democráticas são algumas das principais características políticas do Estado Novo. Para legitimar o seu governo, diferente do que tinha sido feito no governo provisório, quando Vargas governa por 4 anos sem Constituição nenhuma, dessa vez ele providencia uma nova Constituição. Sai de cena a Constituição Democrática de 1934, que era uma Constituição liberal, que garantia um ambiente democrático no país, e entra em cena a Constituição de 1937.
a 4ª Constituição do Brasil, desde que ele era independente, a 3ª Constituição da República. Essa Constituição, a Constituição 37, era totalmente diferente da Constituição 34. E vamos ver algumas das suas características. Primeiro, ela foi uma Constituição ortogada. Isso quer dizer o quê? Que diferente da 34, que foi promulgada, assim como a de 88, a atual, a que nos rege, o que é uma Constituição promulgada? É aquela em que as pessoas participam do processo da construção, elegem deputados constituintes, uma Assembleia Constituinte, que vai se reunir, debater as regras do jogo político, que vão nortear a vida em sociedade naquele país, né? Então, há uma participação popular. De certa forma, o povo diz sim para aquela Constituição. Isso é uma Constituição promulgada, votada, debatida. Ao contrário, uma Constituição ortogada é uma Constituição imposta, típica dos regimes ditatoriais, por exemplo. Foi o que Vargas fez. Ele impôs uma nova Constituição, que não foi fruto de um amplo debate. Assim foi a Constituição de 37. Essa Constituição, ela simbolizou o golpe do Estado Novo, ela deu respaldo legal ao governo autoritário, quer dizer, Vargas dizia, não, eu atuo em nome da lei, amparado pela Constituição que ele mesmo havia criado, uma Constituição autoritária. Essa Constituição concentrou o poder nas mãos de Vargas com o fechamento do Congresso. Lembre-se, o símbolo da democracia é o Congresso. O Congresso foi fechado. É importante lembrar também que o federalismo, a ideia de uma república federativa proposta por Montesquieu, por exemplo, as ideias de Montesquieu que os americanos, que os Estados Unidos implantaram pela primeira vez e que hoje rege a maior parte das repúblicas do mundo, que propõe a tripartição dos poderes, né, onde o poder não deve estar concentrado, mas dividido em 3 instituições, executivo, legislativo e judiciário, ambas com o mesmo poder, equilibrando, equivalendo-se, uma fiscalizando a outra, uma colaborando com a outra e utilizando-se do sistema de freios e contrapesos para evitar que o poder se concentre em uma dessas esferas, foi abandonado durante o Estado Novo. A Constituição dizia que Vargas estava acima de tudo, o chefe do executivo era o poder máximo. Você tem ali a manutenção de um judiciário que está abaixo de Vargas, não como hoje, por exemplo, que nós temos um judiciário que está no mesmo nível do executivo e você tem um Congresso que foi fechado. Então, Vargas, dessa forma, ele abre mão da tripartição dos poderes. Outro elemento dessa Constituição é o retrocesso em termos de democracia e direitos humanos. É uma instituição que vai caçar as forças contrárias, que vai silenciar a oposição, que vai prender, que vai a quem diga, a quem aponte, a resiste sobre isso, torturar. É um regime que literalmente não vai respeitar os direitos humanos, que literalmente não vai respeitar os princípios democráticos. Então não há contraditório. O jornal que fala contra Vargas fechava. O escritor, o artista que produzisse, que opinasse contra Vargas, seria silenciado. Os adversários políticos estavam presos ou exilados, né? Outro elemento é a liberdade de ação à polícia especial, que era o aparelho repressor do governo. Isso quer dizer que havia uma polícia especial, né, como havia a Gestapo, por exemplo, na Alemanha nazista, que fazia, e outras instâncias, que fazia esse trabalho de acompanhar, de fiscalizar, de vigiar a sociedade. E quando identificava-se algum foco de oposição, de resistência às atitudes do governo, esse foco era duramente reprimido. Então, era uma polícia que batia a sua porta quando você menos esperava, né? E, de repente, você era convidado a acompanhá-los. E aí seu futuro podia ser anos na prisão ou outros, né? Então, é uma decisão arbitrária, algo muito comum naquele período, década de 30, ela é marcada pela ascensão de regimes totalitários, então algo desse tipo, polícias que atuavam dessa forma, estando em nome do Estado, de forma altamente repressora, antidemocrática. Elas existiam na União Soviética de Stalin, existiam na Alemanha nazista de Hitler, existiam na Itália fascista de Mussolini, né? Então é uma característica clara de um regime totalitário. Então, como você vê, olhando para as características dessa Constituição, a de 37, nós temos uma Constituição de inspiração totalmente fascista. Ela foi apelidada de Constituição Polaca, né? Era inspirada fortemente na Carta del Lavoro, que era a Constituição fascista utilizada na Itália.
a Carta do Trabalhador, e você tinha um texto constitucional que era antidemocrático. E é o texto que vai valer durante todo o Estado Novo, né? Então, aqui nós vimos como Getúlio estabelece ditadura, quais as principais características políticas do Estado Novo e quais as principais características da Constituição Ortogada de 37 que legitimou, né, que deu respaldo legal às atitudes de Getúlio durante os 8 anos que ele atuou como ditador. Até a próxima, e aí a gente continua a discussão sobre o Estado Novo, agora falando sobre outros aspectos. É isso aí, até a próxima.